Fala, gente, tudo bem? Gente, eu sei que eu não gravo vídeo faz muito tempo. Olha, se eu tiver com o meu óculos dando reflexo, é porque eu tô olhando pro computador, tá? E agora, tipo, ele tá dando um reflexo absurdo. Não dá nem pra ver meu olho. Mas, gente, hoje faz muito tempo que eu não gravo algum vídeo pra cá. Mas eu queria muito trazer esse vídeo pra cá porque foi uma coisa que eu pensei recentemente. E fazia muito tempo que eu não gravava alguma coisa, sabe? Então eu decidi trazer esse tema que eu achei interessantíssimo, tá? Vamos lá. O discipulado, ele é 90% besteira, tá? E aí você, talvez com esse título, você falou, caramba, o discipulado é 90% besteira. Então, por que ele é 90% besteira? Então, o discipulado não é importante pra mim, ou eu não deveria fazer discipulado? Qual que é o rolê? E aí, gente, eu vou falar sobre esse tópico porque é um tópico interessantíssimo que eu conversei com um amigo meu, o John, e nasceu essa vontade de eu falar sobre isso, sabe? É um pensamento que eu já tenho há muito tempo e eu resolvi falar, né? Enfim, o discipulado, ele é 90% besteira. Então, por que que o discipulado é 90% besteira? E aí eu vou entrar agora em alguns tópicos que são da Bíblia mesmo, tá? Qual que é o maior padrão bíblico que a gente tem do discipulado? Gente, com certeza, talvez você falou assim, Jesus e os discípulos, ah, Elias e Eliseu, Paulo e Timóteo. Nossa, Paulo e Timóteo é um ótimo exemplo. Só que aí, gente, a gente entra num tópico muito complicado. Será que a Bíblia escreveu tudo o que a gente deveria realmente saber? Porque, tipo assim, eu acho que a Bíblia não escreveu... Ela escreveu tudo que a gente precisa saber, óbvio, mas ela não escreveu tudo que mata as nossas curiosidades ou tudo que é um padrão pra gente hoje, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. A Bíblia fala que Deus criou os homens do barro. Mas será que Deus criou os homens do barro? Será que Deus não estava querendo só ser didático com a gente? Falar, tipo, olha, é porque a gente precisa falar pro povo de Israel naquela época que o homem nasceu de algum canto e o melhor jeito era falar que era do barro e não necessariamente dos macacos? Pode ser, pode ser. Mas também pode ser que Deus só queria falar que o homem nasceu do barro, sabe? Gente, tá me dando muita agonia meu reflexo. Ai, ai, enfim, agora dá pra viver, né? Mas o que que acontece? É muito interessante isso porque... Nossa, pior que tá dando muito reflexo. É osso, né? Agora já é. É muito interessante isso porque tem várias coisas que a gente pergunta hoje que a gente não consegue responder. Tipo, realmente isso. Eu acredito que Deus só queria ser didático com a gente e não quis falar exatamente que o homem veio do barro, enfim, sabe? Então, pronto, outra coisa. Será que Deus criou a Terra em 7 dias? Talvez 7 dias. Mas um dia para Deus é 1000 anos. Talvez, será? Deus é atemporal. Então a gente não tem uma resposta para essas coisas, sabe? Então a Bíblia não escreve tudo que a gente precisa saber. A Bíblia não escreve como é que a gente financia um apartamento, sabe? Então existem algumas coisas que a gente tem que tirar da nossa própria interpretação e de como talvez Jesus faria, sabe? Então vamos lá. Eu tenho um versículo muito bom da Bíblia que eu gosto muito que fala: sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então, tipo, se você vai financiar um apartamento, óbvio que você não vai imaginar, tipo, Jesus financiando um apartamento, porque Jesus não financiou um apartamento. Mas talvez o seu líder financiou um apartamento, e aí você tem que se inspirar nele, né? Então, tipo assim, não temos respostas bíblicas para, tipo, exatamente tudo. Tipo, como que eu compro um carro? Tipo, se eu não me engano, o Alcorão tem isso. Eu escutei isso, alguém falar isso. O Alcorão, ele tem, tipo, coisas, tipo, como é que você financia um carro mesmo, sabe? Mas enfim, é só porque eu falei mesmo. Aí, existem muitas coisas que tem na Bíblia, não tem na Bíblia, que a gente não precisa saber. E essas coisas são muito curiosas. Tipo, imagina Mateus escrevendo no livro dele, falando, tipo, gente, hoje Jesus contou uma piada engraçadíssima. Eu e os outros discípulos, a gente riu muito. Ou tipo, gente, hoje Jesus tropeçou e caiu num buraco. Essas coisas, óbvio que não estão escritas, mas com certeza aconteceram, sabe? Então não tem como a gente exatamente medir o nosso padrão de discipulado por causa disso, sabe? Porque, tipo, quando alguém chegar na nossa faculdade e falar, Deus não existe.
Cara, a Bíblia não fala o que a gente vai fazer quando a gente acontecer essa situação. Então a gente tem que tirar algumas interpretações disso, sabe? E aí eu falo que o discipulado ele é 90% besteira. Por quê? Porque eu acredito que em 90% dos tempos que os discípulos estavam com Jesus, ou em 90% do tempo que Timóteo estava com Paulo, assim, eu sei que não é um bom exemplo, mas 90% que Eliseu estava com Elias, era eles falando besteira. Eu acho. Porque, cara, e aí os 10% que estão escritos são os 10% das coisas mais sérias que a gente precisava saber. Então, tipo assim, eu acho que o nosso momento com o nosso discipulador, o nosso momento com o nosso líder, 90% desses momentos vão ser falando besteira. Cara, hoje eu comi um sorvete, que não sei o que, um sorvete de baunilha. Nossa, cara, eu tô quase reprovando na minha faculdade, tá cadeira tal. Até que vai ter um momento que eu falar, cara, eu preciso conversar com você. Por quê? Porque é muito difícil que eu só chegue para meu líder e fale, cara, eu preciso conversar com você. E é uma coisa séria, porque eu tô com um problema com a minha mãe, poxa, eu traí minha namorada. Então, tipo assim, pra gente chegar no eu traí minha namorada, sabe, imagina como se fosse um caminho. Eu traí minha namorada. Pra eu chegar até eu trair minha namorada, eu tenho que falar, nossa, hoje eu e a fulana a gente foi comer um sorvete. Nossa, eu reprovei na minha faculdade. A gente tem que falar várias coisinhas bestas pra gente criar a intimidade de conversar coisas sérias. É muito difícil que, do nada, a pessoa se sinta liberdade de falar uma coisa seríssima pra você. É muito esquisito. Então, o discipulado ele é 90% besteira. A gente tem que conversar coisas bestas com o nosso discipulador e com o nosso líder. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o John, ele me disse recentemente que às vezes ele marca um gabinete com o Diego só pra conversar besteira. Diegão, e o futebol, hein? E o Vasco, hein, Diegão? E, cara, não é que eu não repreendo ele, mas eu admiro ele porque a gente precisa conversar essas coisas com as pessoas que são nossos líderes também, sabe? Eu lembro quando, no começo do ano, o Diego, eu tava há muito tempo sem marcar um gabinete com o Diego, porque eu não tinha alguma coisa, tipo, urgente pra conversar, alguma coisa assim. E aí o Diego falou, cara, vamos marcar? E a gente só conversou besteira. Tipo, Gabriel, e aí, como é que tá na tua faculdade? Ei, Diego, vai virar pai, já começou a comprar as fraldas. Então a gente foi um gabinete que a gente só conversou besteira. E aí, amanhã eu vou conversar com ele. E amanhã eu vou conversar um assunto sério. Então, pra eu sentir liberdade de conversar um assunto sério com ele, eu tive que conversar besteira, sabe? Então, gente, eu quero falar isso. Talvez você não se sinta com liberdade de contar alguma coisa pro seu discipulador. Então, conversa besteira com ele. E aí, se você mesmo conversando besteira com o seu discipulador, você não se sente à vontade, talvez seja porque você não se encaixou muito ao seu discipulador ou ao seu líder. E tá tudo bem com isso, sabe? Tá tudo bem. Poxa, no nosso discipulado lá na igreja, a gente faz 2 discipuladores para uma turma, né? Inclusive, nosso estilo de discipulado é bem questionável, né? Porque tem aulas, tem turmas, tem conteúdo, enfim. E aí, talvez eu não fui a melhor pessoa. Você vai conversar com o Pedro Acaso, que é a outra pessoa que discipulou comigo. E tá tudo bem, tá tudo bem. O Pedro Acaso passou por coisas que eu não passei na minha vida. Tá tudo bem, sabe? Então, existem momentos na nossa vida que a gente tem que conversar besteira com os nossos líderes, sabe? E aí, é o que eu falo. Eu sinto muito que quem tem esse local de discipulado na minha vida é muito o John. Eu vejo o Frui também. Mas, pra eu chegar neles e falar coisas sérias, eu tenho que conversar besteira. Eu tenho que começar admirando eles. Caramba, cara, realmente, quando o fulano falou isso, eu admiro ele por isso. Nossa, eu acho que o fulano tem uma ótima vida profissional e tal. Então, pra eu começar a falar essas coisas, eu tenho que admirar essas pessoas. E pra isso eu tenho que conversar besteira com elas, sabe? Então, tipo assim, talvez você falou, cara, mas aí a gente vai basear nossas coisas fora da Bíblia. Então eu reuni, tipo assim, alguns textos que mostram como Jesus tinha um senso de humor inacreditável, assim, engraçado. Veja o seguinte, tem a parábola do grande banquete, quando ele fala assim, então o grupo A, né, o grupo A é uma outra nomenclatura, tá? Mas, o que acontece no grande banquete? Ele chama primeiro um grupo de pessoas, isso está em Lucas 14.
E aí essas pessoas falam, não, eu não vou poder ir porque eu me casei. Eu não vou poder ir porque eu comprei um material de alta tecnologia e eu não testei. Eu não vou poder ir porque eu comprei um campo e eu nem fui ver. Cara, tu não acha isso engraçado, não? Tipo, pode não parecer engraçado porque eu tô falando sério. Mas você comprou um material de alta tecnologia e não testou? Como é que tu vai comprar uma coisa tão cara e não vai testar antes? Você se casou e não vai pra festas? Mas esse não é o maior motivo da gente ir pra festa? Aí eu, pronto. Você comprou um campo, você comprou uma terra sem você ver. Isso não é engraçado? Assim, é claro, não é engraçado, mas talvez para quem Jesus estava contando a parábola do grande banquete, isso soa engraçado, e realmente soa. Teve um aqui que eu pedi pro ChatGPT fazer, que foi muito engraçado. Era tipo assim, ó, gente, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, vocês já imaginaram um camelo entrando no fundo de uma agulha? Gente, isso não acontece, sabe? Então talvez realmente Jesus tinha um senso de humor muito engraçado. Deixa eu só afastar um pouco. Talvez Jesus ele só tinha um senso de humor muito engraçado, sabe? Eu tô lendo o roteiro, gente, perdão. Então, eu quero dizer pra você hoje nesse vídeo que você tem que conversar besteira com as pessoas que lideram a sua vida, sabe? Converse besteira com elas e talvez algum dia você vai se sentir à vontade pra ligar pra elas e falar algum problema que você tem. Ou talvez não. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então, tipo assim, às vezes a gente coloca uma relação de discipulador, tipo, discipulador e discípulo, ou líder e liderado. E tá tudo bem. No começo eu acho que tem muito essa sensação. Mas existe um nível que eu chego com o meu líder, ou com o meu discipulador, que eu exorto ele também. Pronto. Hoje eu não quero chegar e expor a situação que aconteceu. Mas hoje eu achei que o John fez uma coisa errada. E eu fui lá e falei, cara, eu acho que isso aqui você não fez certo não. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, porque ele também é ser humano, ele erra também. Então a gente tem que ter liberdade de exortar também os nossos líderes. Claro, eu não vou exortar o Diego, que é meu líder também e tudo. Ele é uma pessoa muito mais velha, ele pensa muito mais nas decisões dele. Por quê? Porque eu não tenho tanta intimidade com ele, sabe? Mas se eu tivesse muita intimidade com o Diego, eu chegaria, Diego, por que tu fez isso? Eu acho que isso não tá certo, não. Poxa, cara, você assumiu um ministério e faltou. Cara, isso aqui tá errado. Então, tipo assim, a gente às vezes tem que chegar num nível de também exortar nossos líderes, porque às vezes a gente vira amigo deles. E o líder e liderado, o discípulo e discipulador, não é uma relação de hierarquia, tipo, só você me fala os seus problemas. Eu sou o seu discipulador, só você me fala os seus problemas. Não. Eu penso muito como um discipulador que eu tenho que mostrar as minhas feridas para que as pessoas se sintam à vontade de mostrar as feridas delas, sabe? Como que alguém vai chegar para mim e vai falar? Isso aconteceu na CN. O discipulador do Rafinha chegou para ele e falou assim: cara, tu terminou um namoro, tu não me contou. Aí, eu tô gravando vídeo. Aí, quando acontece o inverso, ele não conta, sabe? Então, tipo assim, é muito engraçado como é que às vezes a gente vê o discipulado como uma relação muito hierárquica. Tipo assim, só o discípulo conta o que acontece na vida dele pro discipulador. Não acontece isso assim não, sabe? A gente tem que virar amigo dos nossos discipuladores, virar amigo dos nossos líderes, para eles conversarem besteira com a gente também. E pra gente se sentir à vontade disso, sabe? Como que eu, discipulado, liderado, vou me sentir à vontade de conversar com o meu líder se ele não abre nada que acontece na vida dele, sabe? Então, você que é líder, pelo amor de Deus, conte as besteiras que você faz na sua vida. Conte que você repetiu na sua faculdade, uma cadeira na sua faculdade. Conta que você terminou com seu namorado. Conta que você começou a namorar. E aí o seu discipulado ou o seu liderado vai se sentir à vontade de contar essas coisas. Você que é liderado, converse besteira com o seu líder. Abre o que tá acontecendo pra ele, sabe? Tipo assim, cara, tu nem sabe. Hoje o professor me chamou de um nome que não era o meu. E eu concordei. Sabe? Só conversa besteira, sabe? Então, gente, é isso. Eu sei que esse vídeo ficou meio grandinho, né? 14 minutos. Mas era algo que eu queria muito falar. Porque é algo muito simples, sabe? E é isso. Beijão pra vocês. Valeu.